Bem-estar e qualidade de vida para quem muitas vezes nos faz companhia. Os animais de estimação. O Notícias e Mais foi visitar uma clínica de reabilitação para pets. Confira. As fisioterapia nos animais, elas são muito parecidas com as indicações para os humanos. Diversos problemas ortopédicos, problemas neurológicos, todos eles são indicados à fisioterapia. Então, da mesma forma que o humano, quando ele rompe o ligamento cruzado do joelho, ele tem que operar e tem que passar por a fisioterapia depois e a reabilitação, o animal também. Problemas de quadril, displasia de cotovelo, artrose, são todos problemas que normalmente a gente não atenta, mas que sim, tem condição de melhorar a qualidade de vida do animal. Problemas de coluna muitas vezes levam o animal a ficar paralisado, não conseguir andar. E a reabilitação, a fisioterapia é essencial para que esse animal consiga voltar a andar, ou se não, que ao menos ele tenha uma condição boa durante o problema dele. Essa é a Clara, paciente aqui nossa da clínica. Ela sofreu desde filhote uma doença muito séria que se chama displasia coxofemoral. Então ela sofreu algumas cirurgias no quadril, vocês podem perceber que ela tem diversas cicatrizes. Junto com isso, ela rompeu também o ligamento cruzado do joelho, tá? O cruzado cranial, e passou por uma grande recuperação, não conseguia andar no começo. A gente fez um grande trabalho de reabilitação. E agora, lógico, ela é um paciente deficiente que semanalmente faz o acompanhamento de acupuntura e fisioterapia para seu tratamento, para que ela se mantenha bem e tenha uma melhor qualidade de vida. E apesar de todos os problemas com o trabalho da fisioterapia, a gente consegue ter uma boa musculatura, ela anda, ela não sente dor no quadril, não sente dor no joelho. E tem uma boa disponibilidade, tem uma qualidade de vida muito boa. Esse exercício, ele treina bastante ela flexionar o joelho, porque ela não conseguia, ela tinha perdido a capacidade de flexão do joelho. Então, com isso, acaba reeducando ela a usar a pata, a flexionar e trabalha também a parte muscular. Eles se acostumam muito com a terapia e aí eles acabam relaxando e gostam, né? Eles acabam curtindo mesmo, acabam gostando, percebem que não faz mal, percebem que é gostoso, que alivia a dor. E no começo ficam meio agitados e depois de algumas sessões acabam assim, dormindo durante as terapias. Hidroterapia, no caso da esteira aquática, você consegue trabalhar de forma sem descarga de peso ou com uma descarga de peso mínima na articulação do animal. Você trabalha a musculatura, trabalha as articulações, consegue ganho de massa muscular sem que você cause lesões. Então você consegue ganhar uma amplitude de movimento, o animal faz força. E percebe-se que é uma terapia gostosa, a água é aquecida, libera muitas endorfinas, traz uma sensação de bem-estar ao animal, alivia a dor deles também e consegue trabalhar o animal como um todo. Esse é o catatal, apesar de toda a disposição dele,
ele teve um problema na pata, acabou passando por uma cirurgia ortopédica e que culminou depois em uma amputação. Então, como você percebe, né, ele acaba não tendo esse ponto de apoio e anda em 3 patas. O trabalho de reabilitação para esse animal é essencial. Por quê? Porque a gente precisa manter as outras patas fortes e trabalhar muito a coluna dele, de forma que ele não tenha compensações e consiga se locomover e não ter dor. Graça. E esse com certeza é um serviço bastante curioso e fundamental. Por isso, a gente continua com esse assunto no próximo bloco, conversando com a veterinária Mayra Formenton. Você não vai perder. Até daqui a pouquinho, a gente espera você. Muita gente tem os animais de estimação como integrantes da família, quase sempre chamados de filhos. A preocupação com a saúde desses bichinhos é cada vez maior, até porque o tempo de vida deles é diferente do tempo dos humanos. É aí que chegam os problemas de articulação, problemas visuais, doenças que afetam a estatura. E nesses casos, só uma boa reabilitação e fisioterapia para dar jeito. A gente viu no bloco anterior 2 exemplos de reabilitação. Agora vamos conversar com a veterinária Mayra Formenton para saber mais sobre esse serviço. Tudo bem, Mayra? Tudo bem, boa tarde. Primeiro preciso fazer um testemunho, que você é bonita aqui ao vivo e você fotografa muito bem no vídeo. Obrigada. E dá parabéns pelo seu trabalho também, pelo carinho. Exatamente. A gente mostrou ali você cuidando daquela fila brasileira, a gente vê que ela tem afeição por você, né? Porque você manda ela fazer aqueles exercícios todos, mas ela confia em você, a gente sente isso. Eles gostam, né? E como eles se sentem bem, acaba aliviando a dor, né, que eles sentem, então eles acabam tendo um carinho muito grande por nós mesmo. É muito gostoso. Agora, para trabalhar com fisioterapia em animais é preciso ser veterinário, né? Isso, exatamente. É uma das grandes questões, realmente precisa ser veterinário. Nós temos a formação em medicina veterinária e depois existe uma especialização, uma pós-graduação de 2 anos a fazer para trabalhar com os animais dessa área. 6 anos aí de formatura, vamos dizer. 7, porque a veterinária são 5, então mais 2 de reabilitação. 7 anos de formação, bacana. E mesmo naqueles animais mais agressivos também, dá para fazer o tratamento? Dá. A gente tem algumas técnicas que não envolvem tanto a manipulação, que a gente consegue trabalhar de forma mais livre com o animal. Animais muito, muito agressivos às vezes ficam difíceis, mas mesmo assim todos eles precisam ser tratados de alguma forma. Então existem técnicas às vezes que o dono participa, ele ajuda a manipular o animal e aí a gente consegue trabalhar de alguma forma. Aquela raça, né, Leão? Fila brasileiro é uma raça brava, né? Eles são cães de guarda mesmo, a própria Clara, né, que a gente mostrou no vídeo. Ela ali tá meiguinha, não entendi nada, mas fila. Ela tem uma cara assim, sério, assim. A gente foi domando ela aos pouquinhos, conquistando a Clarinha, que a gente fala, né? A gente acaba comentando, assim, de que a gente foi conquistando ela. No começo a proprietária ficava sempre nas sessões para ajudar ela a ganhar confiança e com o tempo ela foi se acostumando e percebendo que aquilo tudo era muito gostoso para ela e hoje em dia ela é nossa amiga, né? Você viu ali no vídeo que a gente... sem problemas com ela. Tinha uma intimidade boa com ela. Agora, doutora, existe algum tipo desse tratamento de fisioterapia? Existe alguma contraindicação para alguma raça, para algum tipo de animal? As técnicas, elas têm que ser adaptadas a cada um dos pacientes, né? Por isso até temos a formação veterinária. Então, por exemplo, você pode trabalhar um bulldog. Ele é um cão que tem algumas dificuldades respiratórias, tem que ser trabalhado de uma forma diferente de um animal saudável, né? Então, algumas técnicas podem ser contraindicadas. Seria o quê? Uma raça imperfeita? É isso? Eles têm, na verdade, eles foram compactados, né? Então, eles acabam tendo, às vezes, dificuldades respiratórias, essa raça. Então, por exemplo, o grau de exercícios que você faz, às vezes, ou como você trabalha eles na água, tem que ser diferente. Por exemplo, uma piscina para eles talvez não consigam nadar de forma muito adequada e podem até se afogar. Então, a gente precisa tomar cuidado, né? Eu perguntei isso porque eu tenho, né? Faleceu uma, York em casa, né? E é uma raça também, assim, que você tem que ter uma série de cuidados,
cuidados com eles, né? Tem, eles são muito delicados, quedas podem causar até fraturas nos membros, às vezes até comum, a gente já teve alguns pacientes lá que vêm pra gente para reabilitar porque tiveram esses problemas, até os Yorkshires, eles têm alguns problemas de patela também, né, que é o joelhinho deles, então tem que ser adaptado a cada um das raças mesmo, né? Então, Mayra, dizem que algumas raças já têm predisposição a algumas enfermidades. É indicado, então, fazer um tratamento preventivo com fisioterapia? Muitas vezes sim, Adriana. O que você percebe é algumas raças que você olha para eles, a conformação deles já é um pouco predisposta, né? Aqueles dachzinhos que tem a coluna espichada e as patinhas curtas. Dash, aquele bacê também? Aquele bacê, isso, salsichinha que todo mundo fala. Você olha claramente, eles têm problemas de coluna, né? E a coluna acaba sendo muito comprida. Bulldogs também acabam tendo, Goldens e Labradores têm um problema muito sério, que às vezes eles têm, que é a displasia coxofemoral, que é um problema no quadril deles, que pode levar até uma incapacidade do animal. Então a fisioterapia já ajuda a prevenir essas doenças? Pode ajudar a prevenir. A gente diagnostica precocemente essas doenças e faz um trabalho de fortalecimento para que esse animal não venha a sofrer quando ele for mais velho. Que bacana. Agora, nessas técnicas que são aplicadas aí, existe alguma manobra aplicada aos humanos também? Sim, as técnicas são todas adaptadas, então nós utilizamos alongamentos, exercícios de fortalecimento. O humano você pede, ele vai lá e mexe, né? A gente faz uma brincadeira com o animal para que ele mexa aquele músculo, para que ele fortaleça, a gente pode colocar ele na provoca, bola. né? A gente provoca ele, ou da forma assistida mesmo, em que a gente vai e manipula o membro do animal, alongando ele, ou trabalhando a coluna, alongando a coluna dele. Então as técnicas são muito parecidas, algumas vezes com a fisioterapia humana, porém adaptadas à biomecânica do animal. E existem assim, problemas que são recorrentes de algumas raças, tal que vocês percebam? Todas elas têm aquilo, todos... Não dá para falar 100% dos animais, mas realmente, que nem eu estava te falando, a displasia coxofemoral, esse fila é uma das raças que tem, labradores, goldens, rottweilers também são predispostos, a gente fala que é uma predisposição. E realmente, os Yorks, que nem o seu, eles têm problema normalmente na patela, que é o joelhinho, podem ter ruptura de ligamentos também. Então, às vezes, quando a gente atende uma raça, a gente já olha e busca por esses problemas para tentar agir de forma preventiva. E às vezes também o cachorrinho está um pouquinho acima do peso. Eu lembro uma vez que eu vi uma pessoa, ela falava assim, vê se pode, você não acha que isso aqui está errado? Porque é sempre o cachorro que vai na frente e o dono atrás. Nesse caso eu fico puxando, era uma Basset Hound, que é esse salsicha também, mais gordinho. Maior, né? E ela não conseguia andar, não sei se era da raça. Às vezes até pode ser um quadro de dor que a pessoa não está percebendo, também tem isso. Isso que eu queria te perguntar, porque às vezes você, por mais que você ame o seu animalzinho, né, você às vezes não percebe, porque eles não falam, então você não percebe. Qual é a hora certa de começar a tratá-los? É lógico, o sinal de dor nos animais, às vezes, não é tão claro quanto nós, né? Eles muitas vezes não vocalizam, eles às vezes só não querem se mexer, como você mesmo falou, eles acabam, não quero passear, quer sentar, come um pouco menos. Eu tive uma cliente que olhou pra mim e falou assim, ele é tão bonzinho, ele era um golden de 8 meses, que devia estar destruindo a casa, e ela falou, ele dorme o dia inteiro. Na verdade, ele tinha dor. Ele tinha esse problema do quadril. Então, acho que é uma coisa para a gente ficar atento e perceber quando que o animal está tendo dor. E qualquer alteração de rotina, assim, exatamente, você tem um filhote que é muito quietinho, aquela coisa, ele dorme o dia inteiro, desconfie. Porque é a mesma coisa com criança, com bebê, né, Leão? Se bebê dorme o dia inteiro, não é normal. Uma criança com 1 ano e meio tinha que estar andando para lá e para cá, destruindo a casa, né? Eu tenho uma pincher, por exemplo, que já é anciã. Mais idosa. Mas ela pariu tanto, porque ela gostava da coisa. E agora ela ficou assim meio... Ela anda com dificuldade, porque você percebe que ela ficou assim muito... com as perninhas muito separadas, assim, acho que de tanto parir, entendeu? Às vezes ela está, o que a gente fala assim, os animais mais velhos são uma grande indicação, né, justamente por, às vezes, eles começam a ter artroses, problemas de coluna, que acabam dificultando, às vezes, até um quadro de dor ela acaba tendo, que acaba tendo essa dificuldade de andar. O animal começa, às vezes, a mancar, também é um sinal de dor,
né? Ele pode, às vezes, tá poupando aquela patinha dele e andando com mais dificuldade. O que a gente escuta bastante às vezes das pessoas é isso. Ele tá quietinho, tá andando devagarzinho, tá com dificuldade de levantar. Antes levantava assim rapidinho, agora ele levanta com aquela dificuldade. É a hora exata. Nessa hora, é muito importante fazer a fisioterapia, porque como a gente viu na reportagem no bloco anterior, se aquele cachorro lá que você estava fazendo aquela terapia não estivesse fazendo toda aquela movimentação, ele não ia conseguir andar. Com certeza. Ainda mais um animal tão grande, né? O animal, ela não ia conseguir se movimentar, não ia ter força, não ia ter sustentação, porque o quadril dela é deficiente, né? Ele sofreu diversas cirurgias e mesmo assim ainda é um quadril deficiente. A gente não consegue dar um novo quadril. Então o que a gente faz é fazer a prevenção e manter ela com uma boa qualidade de vida. Pois é maravilhoso a gente ver como a técnica é importante, porque ao invés de a gente ter um cachorro ali arrastando a patinha, né, a gente vê um cachorro andando. Isso é muito bom. Saudável, ela corre e pula se deixar. Doutora, o que é cinesioterapia? Cinesioterapia justamente são os exercícios terapêuticos, tá? É o tratamento através dos exercícios. Então, até no vídeo a gente mostrou um alongamento, né? E aí, exercícios focados, por exemplo, às vezes em um grupo muscular que está um pouquinho mais fraco e por isso às vezes não consegue apoiar, ou depois de uma cirurgia ficou fraco aquele grupo muscular, o animal não consegue apoiar. Então, é o uso dos exercícios terapêuticos para que você consiga a reabilitação. Tá. São todos aquele Pode-se usar bolas, aparatos, cones, como a gente mostrou, justamente com o fim de tratar o animal. Essa é uma dúvida que eu tenho, porque existem animais cachorros, né? Mais inteligentes e menos inteligentes? Olha, existem, até falam, né, do Border Collie, que ele é um pouco mais inteligente que os outros, tudo. A gente vê que tem cães que têm mais facilidade de aprender, né, e conseguem aprender uma quantidade maior de sinais e de palavras, e outros que, na verdade, precisam só de um pouquinho mais de treino. Tem muito da personalidade também do animal, mas eu acredito que todos os cães, às vezes você trabalhando eles adequadamente, eles são possíveis de ser ensinados. Eu falo isso por causa, eu tenho vários, né, de várias raças. Sim. E o York, por exemplo, é muito inteligente, né? Ele parece que conversa com a gente, é impressionante. E eu tenho outras raças que já não são iguais, demoram para guardar o nome. E às vezes tem, na verdade, assim, eles são mais, eles respondem mais a outros tipos de sinal. Às vezes é tentar achar o sinal que aquele cão responde melhor. Né? Mas os burros somos nós. A gente sempre brinca que a culpa é sempre do humano nesses casos, viu? Aliás, o Leão Lobo tem até um exemplo disso, que ele tinha um problema na casa dele, que as cachorrinhas estavam dormindo com ele na cama. Isso. Aí foi uma pessoa lá, treinou, não foi, Leão? Com o Dr. Pet, lembra que tinha o Dr. Pet? Ele foi à minha casa, foi para gravar e tal, mas aí ele realmente me ensinou e eu segui direitinho e nenhum deles dorme mais na cama, aprenderam direitinho, são comportadíssimos agora. E isso é bom para a coluna deles, se eles ficarem subindo e descendo da cama, eles podem ter futuramente problemas. Isso é legal. Ô Mário, quais são os problemas mais comuns entre os gatos? Os gatos, infelizmente, eles sofrem muito com os traumas. Tá? No caso ortopédico, né? Porque eles saltam muito, né? Eles saltam bastante, mas eles sofrem muito com os traumas, infelizmente, por atropelamentos, chutes e outras coisas. Então, a gente tem muitos casos de fraturas de coluna e animais que às vezes a gente tem que reabilitar nesse aspecto. Eu acho um absurdo. Nossa, infelizmente. Nem passou isso na minha cabeça. Eu pensei que ele saltasse, por isso tinha um trauma, né? Porque eles infelizmente, são ousados, é o fator humano. Porque saltar, eles são acostumados a isso. Eles são, né? Às vezes acontece aquele gato que acaba caindo do telhado, caindo da laje, às vezes vem com trauma, mas o mais comum às vezes. Mas eles têm outros problemas como artrose, às vezes eles têm artrose nas patas, problemas de joelho, tem alguns outros problemas específicos de gatos também. Maravilha. Tá certo. Agora, qual o papel da hidroterapia em relação aos problemas físicos dos animais? Olha, a hidroterapia ela é fantástica porque justamente você trabalha a movimentação da articulação, você consegue fazer o fortalecimento daquele animal sem que ele tenha uma grande descarga de peso e isso tira a dor. Se ele consegue andar sem dor, ele se movimenta melhor. E aí também na reabilitação neurológica, aqueles animais que a gente está ensinando eles a voltarem a andar, porque ele teve um problema na coluna e parou de andar, ou uma lesão, e aí às vezes você precisa treinar a marcha daquele animal.
Por exemplo, no humano, a gente sempre vê a hidroterapia associada à terceira idade. Isso. No caso do cão, não precisa, pode ser em qualquer momento. Também. Pode ser, tem esses casos de exercício terapêutico e tem os casos também de idosos trabalhados na hidroterapia, porque é muito melhor e o cão se sente melhor. Marion, olha, muito obrigada pela sua entrevista. Parabéns pelo seu trabalho. Espero que você continue aí na recuperação de todos esses bichinhos que eles merecem nosso carinho. Com certeza. Obrigada a você. Obrigada aos telespectadores. Prazerzão. E esse é um assunto, né, Leão, que você fica apaixonado. Apaixonado. Se deixar, eu vou até amanhã aqui perguntando. Maravilha. E é bacana também que a gente estava conversando com a doutora antes dela chegar e ela disse que também existem muitas próteses lá nos Estados Unidos para recuperação dos animais. Aqui não tem muito isso, que a gente viu um gatinho, né, no bloco anterior, que estava sem um pedaço da patinha. É engraçado, né? A gente é adiantado em várias coisas, setor de saúde e tal, e isso ainda não tem, né? Engraçado. Poxa, que essas próteses cheguem logo aqui para os nossos animais também, que eles merecem, não é? Porque o que dá mais pena, né, dó, é ver um bichinho desse sem condição de andar. Por isso que é tão bacana e interessante esse trabalho da fisioterapia. Às vezes as pessoas ficam achando que é luxo, mas não é. E quero fazer uma reivindicação aqui, eu que lido muito com isso. Não, os produtos, né, para animais são carésimos. Tudo bem que está na moda e tal, mas estão caros demais, gente. Um pentinho, assim, R$35, sabe? Tem que ter produtos para todos os bolsos, para os animais, para todos eles.